Olá, se puder, considere se inscrever no canal, ficarei feliz em ter você aqui. Dito isso, bora pro vídeo. Em uma noite enluarada, uma figura solitária guiava uma velha carroça pelas estradas poeirentas do interior de Minas Gerais. Seu nome era João, um carroceiro de origem desconhecida que chegava à pacata cidade de Santa Luzia, um lugar esquecido pelo tempo, onde as tradições e superstições ainda reinavam. João era um homem de poucas palavras, seus olhos sempre escondidos sob a aba de seu chapéu de couro surrado. Ele se instalou em uma pequena casa abandonada nos arredores da cidade e começou a oferecer seus serviços de transporte e venda de mercadorias. Apesar de sua natureza reservada, a simpatia dos moradores locais fez com que ele logo se tornasse uma figura conhecida. Porém, não demorou muito para que eventos estranhos começassem a ocorrer. Relatos de uivos perturbadores, avistamentos de uma criatura enorme e peluda nas noites de lua cheia, e animais encontrados mutilados surgiram, espalhando o medo pela comunidade. As crianças eram mantidas em casa ao cair da noite, e os homens montavam guardas improvisadas para proteger suas famílias. Os mais velhos, sábios nas lendas da região, logo começaram a sussurrar sobre a possibilidade de um lobisomem. As histórias antigas voltaram à tona, e a superstição tomou conta de Santa Luzia. Os olhares suspeitos voltaram-se para João, o forasteiro misterioso que havia chegado pouco antes dos acontecimentos. Apesar das evidências circunstanciais, não havia provas concretas contra João. No entanto, o medo crescente e a paranoia começaram a corroer a confiança dos moradores. As noites de lua cheia eram especialmente tensas, com as vigílias sendo reforçadas e as orações fervorosas em busca de proteção divina. Em uma dessas noites, a tensão atingiu o ápice. Os uivos começaram logo após o crepúsculo, ecoando pelas ruas desertas e enchendo os corações dos habitantes com terror. Alguns homens armados com tochas e facões decidiram seguir os sons até a casa de João. Ao se aproximarem, perceberam que a carroça de João estava vazia e a porta da casa entreaberta. Adentraram a moradia e, no interior, encontraram apenas silêncio e uma sensação opressiva de desespero. No quintal, rastros de enormes patas levavam à floresta próxima. Com tochas em mãos, seguiram os rastros. No meio da floresta, os homens depararam-se com uma cena aterrorizante. A criatura, um lobisomem imenso e de olhos brilhantes, lutava contra João. O carroceiro, usando uma faca de prata reluzente, parecia estar tentando defender-se. O embate era feroz, e a visão do lobisomem aterrorizava ainda mais os bravos moradores. Finalmente, com um golpe certeiro, João conseguiu ferir mortalmente a criatura, que soltou um uivo horripilante antes de cair no chão e se transformar em um homem comum. Ao verem que o lobisomem não era João, os moradores ficaram chocados. A criatura atingida era, na verdade, um morador antigo da cidade, desaparecido há muitos anos. Apesar de sua bravura, João não foi perdoado pela população. A desconfiança e o medo eram fortes demais, e ele foi expulso da cidade na manhã seguinte. Com o rosto sombrio e o olhar de quem carregava um fardo pesado, João subiu em sua carroça e partiu, desaparecendo na estrada poeirenta por onde tinha chegado. Depois de sua partida, nunca mais se ouviu falar de lobisomens em Santa Luzia. A cidade voltou ao seu estado de tranquilidade, mas as lendas sobre o carroceiro misterioso e a batalha final contra o lobisomem tornaram-se histórias contadas ao redor das fogueiras, passando de geração em geração. E assim, a figura de João tornou-se parte do folclore, um herói incompreendido e esquecido pelo tempo. No coração de Minas Gerais, entre montanhas e vales profundos, ficava a isolada cidade de Serra Escura. Envolta em lendas e mistérios,
Seus moradores viviam sob a constante sombra de um antigo mal. Durante gerações, histórias de lobisomens eram sussurradas, e os habitantes evitavam sair à noite, especialmente nas luas cheias. A chegada do inverno trouxe consigo um ar ainda mais gelado, e a lua cheia brilhava intensamente no céu. Era uma noite como tantas outras, quando os uivos começaram. O som cortava o silêncio da noite, um lamento profundo e aterrador. Pedro, um jovem e destemido caçador, decidiu que era hora de acabar com a lenda de uma vez por todas. Com seu equipamento de caça, munições de prata que herdara de seu avô e um amuleto de proteção, Pedro aventurou-se na floresta. Ele sabia que, para enfrentar a criatura, precisaria de coragem e astúcia. A lua cheia iluminava seu caminho, criando sombras dançantes que pareciam ganhar vida a cada passo. Enquanto avançava, Pedro encontrou sinais de luta. Árvores arranhadas, carcaças de animais e marcas de patas enormes. Seus instintos diziam que a criatura estava próxima. Ele seguiu os rastros até uma clareira onde, ao centro, um enorme rochedo refletia a luz prateada da lua. De repente, um rugido feroz rasgou o ar. O lobisomem, com mais de 2 metros de altura e olhos brilhantes, surgiu das sombras. Seu pelo negro era eriçado, e suas garras afiadas reluziam ameaçadoramente. Pedro não hesitou e disparou a espingarda. A bala de prata atingiu a criatura no ombro, fazendo-a recuar e soltar um uivo de dor e raiva. O lobisomem, enfurecido, lançou-se contra Pedro com uma velocidade sobre-humana. O caçador rolou para o lado, evitando as garras que rasgaram o solo onde ele estivera. Levantando-se rapidamente, Pedro disparou novamente, acertando a perna da besta. A criatura cambaleou, mas não caiu. Ao contrário, sua fúria parecia crescer. Pedro sabia que precisava agir rapidamente. Ele puxou sua faca de prata e se preparou para o confronto corpo a corpo. O lobisomem atacou novamente, e dessa vez, Pedro usou sua agilidade para esquivar-se dos golpes mortais. A luta era intensa, um verdadeiro embate entre homem e fera. Num movimento arriscado, Pedro conseguiu cravar a faca no peito da criatura. O lobisomem urrou de dor, mas com um último ato de desespero, atingiu Pedro com uma força colossal, lançando-o contra uma árvore. Atordoado, o caçador viu a criatura cambalear e finalmente cair, transformando-se em um homem comum antes de expirar. Enquanto recuperava o fôlego, Pedro percebeu que o homem era um dos moradores da cidade, desaparecido há muitos anos. A maldição, ao que parecia, havia finalmente sido quebrada. Ele voltou à cidade carregando o corpo e, ao amanhecer, revelou a verdade aos habitantes. A notícia se espalhou rapidamente, e a cidade de Serra Escura celebrou o fim do terror. Pedro foi saudado como um herói, mas ele sabia que as cicatrizes daquela batalha ficariam para sempre. A floresta, agora silenciosa, guardava os segredos de sua vitória. Com o tempo, a história do lobisomem de Serra Escura tornou-se uma lenda contada em volta das fogueiras, lembrando a todos da coragem de Pedro e do antigo mal que uma vez assombrou aquelas terras. E assim, as noites de lua cheia voltaram a ser tranquilas, e a cidade pôde finalmente viver em paz. Era uma noite escura e sem lua quando decidi pegar a estrada deserta que cortava a floresta densa. Precisava chegar à cidade vizinha, e aquela era a rota mais rápida. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som dos pneus no asfalto. À medida que avançava, a sensação de isolamento crescia, junto com uma estranha inquietação. As árvores altas pareciam fechar-se sobre mim, criando um túnel de sombras. A encruzilhada apareceu de repente à minha frente, suas placas desgastadas indicando direções quase invisíveis na escuridão. Parei o carro para verificar o mapa, tentando ignorar o arrepio que subia pela minha espinha. Foi então que ouvi um uivo distante, profundo e ressonante, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo.
Resolvi seguir em frente, acelerando um pouco mais. Os uivos se tornaram mais frequentes e próximos, misturando-se ao som dos galhos se quebrando na floresta ao lado da estrada. Meu coração batia descompassado, e uma sensação de perigo iminente tomava conta de mim. Foi quando vi algo se movendo entre as árvores, acompanhando o carro. De repente, um enorme lobisomem saltou para o meio da estrada, suas garras brilhando à luz dos faróis. Desviei o volante bruscamente, mas ele alcançou o carro com um único salto, esmagando o capô com uma força descomunal. O motor morreu, e o carro ficou envolto em um silêncio aterrador, quebrado apenas pela respiração pesada do monstro. Sem tempo para pensar, saí do carro e corri em direção à encruzilhada, minha única esperança de escapar. O lobisomem me seguiu de perto, seu rosnado ecoando pela noite. Cheguei à encruzilhada, e sem olhar para trás peguei um pedaço de madeira que encontrei no chão, me preparando para a luta inevitável. O lobisomem avançou, suas garras rasgando o ar. Consegui desviar do primeiro ataque e acertei sua cabeça com toda a força que consegui reunir. Ele recuou, mas rapidamente voltou à carga, seus olhos brilhando de fúria. Lutei com tudo que tinha, cada golpe uma tentativa desesperada de sobrevivência. A luta foi feroz e exaustiva. Consegui ferir a criatura, mas suas garras também encontraram minha pele, deixando cortes profundos. Estava prestes a desmaiar de exaustão e dor, quando ouvi um som que nunca pensei que me traria alívio: sirenes ao longe. O lobisomem ouviu também e, num último rosnado de fúria, desapareceu na escuridão da floresta. Os policiais chegaram a tempo de me encontrar desmaiado na encruzilhada, ensanguentado e quase inconsciente. Contar o que aconteceu foi difícil, mas os rastros de destruição na estrada e os ferimentos profundos no meu corpo eram provas suficientes de que algo terrível havia acontecido. Após o ataque, fiquei internado no hospital por semanas, tentando me recuperar dos ferimentos físicos e do trauma psicológico. Cada uivo que ouvia em meus pesadelos fazia meu coração disparar, revivendo a terrível noite na encruzilhada. Os médicos e enfermeiros tentavam me tranquilizar, mas sabiam que algo fora do comum havia acontecido comigo. Quando finalmente tive alta, voltei para casa decidido a entender o que havia me atacado. Passei dias pesquisando em livros antigos e na internet sobre lobisomens e lendas locais. Descobri que aquela estrada tinha uma história sombria de desaparecimentos e ataques inexplicáveis que remontavam a séculos. As histórias variavam, mas todas mencionavam a presença de uma criatura monstruosa que se escondia na floresta, atacando aqueles que ousavam cruzar seu caminho em noites de lua cheia. Resolvi voltar à encruzilhada durante o dia para investigar mais a fundo. Equipado com uma câmera, uma lanterna e uma mochila cheia de suprimentos, comecei minha jornada. A floresta parecia menos ameaçadora à luz do dia, mas ainda havia uma sensação de opressão no ar. Cada som parecia amplificado, e eu estava constantemente em alerta. No local do ataque, encontrei marcas de garras profundas nas árvores e no asfalto, confirmando que minha experiência não havia sido um delírio. Continuei explorando a área, seguindo uma trilha de destruição que parecia levar mais fundo na floresta. O que encontrei me arrepiou até os ossos. Uma caverna escondida entre as rochas com sinais de ocupação recente. Havia ossos espalhados, restos de roupas e uma sensação de mal-estar que me fez hesitar na entrada. Decidi não entrar sozinho. Voltei para a cidade e pedi ajuda a alguns amigos relatando minha descoberta. Alguns riram, achando que eu estava exagerando ou ainda sofrendo de alucinações pós-traumáticas. Mas 2 deles, curiosos e corajosos, concordaram em me acompanhar de volta à caverna. Equipados com lanternas potentes e armas improvisadas, voltamos à floresta ao anoitecer, tentando chegar à caverna antes da escuridão total. Quando nos aproximamos, o ar parecia gelar e os uivos distantes recomeçaram, desta vez mais ameaçadores. Entramos na caverna com cautela, iluminando cada canto enquanto avançávamos. A caverna se aprofundava, revelando sinais de que a criatura realmente usava aquele lugar como abrigo. Em um recanto mais escuro,
Encontramos um altar rudimentar com inscrições antigas. Parecia um local de culto, o que explicava a presença do lobisomem. Uma maldição ancestral invocada por rituais proibidos. De repente, ouvimos um rosnado baixo e ameaçador atrás de nós. A criatura estava de volta, e não estávamos preparados para enfrentá-la em seu próprio território. A luta que se seguiu foi desesperada. Usamos todas as nossas forças e engenhosidade para tentar afastá-la, mas o lobisomem era implacável. Finalmente, conseguimos distraí-lo com uma tocha improvisada, forçando-o a recuar momentaneamente. Aproveitamos a chance para escapar, correndo pela floresta como se nossas vidas dependessem disso. E dependiam. Chegamos à estrada deserta, exaustos e feridos, mas vivos. Decidimos que o segredo da caverna e da encruzilhada deveria ser enterrado. Relatamos nossa experiência às autoridades locais, que prometeram investigar, mas sabíamos que eles não estavam preparados para o que enfrentariam. Desde então, nunca mais voltei àquela estrada ou à floresta. Os uivos ainda me assombram nos pesadelos, e a lembrança da luta contra o lobisomem permanece viva em minha mente. A encruzilhada amaldiçoada é um lugar que nunca deve ser esquecido, e a criatura que aguarda continua à espreita, esperando sua próxima vítima.